Fala pessoal, bom dia, Êxodo capítulo 18, hoje é um capítulo muito bacana, viu? É um capítulo familiar que se você nunca leu, pega a sua Bíblia para ler, olha quanta anotação eu já fiz aqui e eu espero que você consiga aprender alguns pontos básicos aqui, né? Porque realmente em 10 minutinhos eu vou tentar passar para você algumas informações. Tem muita coisa aqui e a sua missão sempre é, né? Buscar informação extra, ver novos vídeos, sermões, pregações e estudar a palavra de Deus, porque tem muita coisa interessante aqui, tá bom? Lembrando, né, que Jetro, Zípora, Gerson e Eliezer, né, a família de Moisés estavam em outra terra, né? Quando o Senhor fez tudo aquilo na terra do Egito, né, eles não estavam lá, né? Então Moisés, né, saiu com o povo israelita e aí agora que Jetro ouviu, isso aqui é fantástico, tá? Versículo 1, Jetro ouviu todas as coisas que o Senhor tinha feito a Moisés e a Israel, como o Senhor os tinha tirado da terra do Egito, né? Então, Jetro creu no Senhor através do ouvir, né? E a palavra de Deus se confirma, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Jetro ouviu, Jetro tomou uma atitude, agora a gente vai e se encontraram lá, né? No versículo 5, 6 e 7, eles se encontram, se cumprimentam, né? Se abraçam, teve aquele momento de honra, aquele momento de realmente respeitar ali, né, uns aos outros. Isso aqui é fantástico, né, pessoal? Acho que todo mundo quer uma família respeitosa, uma família que se honra, né? Eu sei que às vezes não é assim, nós também sabemos que existem amigos mais chegados que irmãos, mas eu quero dizer para você uma coisa: respeite a sua família, respeite as pessoas ao seu redor, respeite os seus pais, os seus avós, né? Honre eles, né? Você sabe muito bem o plano do Senhor no meio da família, né? Então isso aqui é fundamental. Cada um do seu jeitinho, da sua forma, mas não deixem de honrar os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, né? Isso é fundamental, porque Deus se agrada da honra familiar aí, porque é plano dele, né? Bom, e aqui mostra também, né, basicamente a conversão total de Jetro, né? Ali no versículo 9 até o versículo 12, mostra que realmente Jetro, ele se alegrou, olha só, de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel. Bendito seja o nome do Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Pessoal, isso aqui é Jetro confessando ao Senhor de todo o seu coração. Você se lembra de uma passagem lá no Novo Testamento que diz, né? Aquele que crer no Senhor Jesus de todo o seu coração e o confessar, né, com as suas palavras, com a sua boca, e também, né, tomar atitudes diárias que adorem ao Senhor, que honrem ao Senhor, né, será salvo. Ponto final, né? O plano de Deus para mim e para você é a eternidade. E a eternidade nós conquistamos somente de uma forma, pela graça de Deus, pela graça do Senhor, que encontrou o seu povo, ele encontrou Jetro, ele foi lá, né, e mostrou-se a ele, né, através dos feitos dele, né? Então, a graça de Deus é o que nos salva. Deus, ele não precisa provar mais nada para ninguém, né? O Senhor Jesus, ele veio para consumar completamente, né? Realmente ele se sacrificou no meu lugar, no seu lugar, ele pagou os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, né? Para nos dar a vida eterna. Por isso que tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez lá atrás, é uma comprovação simples e direta, né? A gente não precisa ficar duvidando de nada, porque o próprio Senhor está conosco, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Então, quando você entende todo esse plano aqui que Deus elaborou para o seu povo, você quer fazer parte disso, você quer fazer parte do time vencedor. Então isso é fundamental. No versículo 12 fala que Jetro tomou, né, holocausto e também sacrifícios para Deus, né? Naquela época você lembra, né, que realmente holocausto era queimar um animal por completo, oferecendo ao Senhor. E sacrifício era algo que ele pegava partes de animais, né, sacrificava ao Senhor ali, mas as outras partes eles comiam em forma de comunhão com as pessoas, né? Falam que se reuniu ali, né, Arão, os anciãos de Israel, né, para comerem com o sogro de Moisés diante de Deus. Então é uma adoração familiar ao Senhor, com seus amigos, com sua família. Isso aqui é fundamental, pessoal. Isso aqui você precisa entender. Que hoje em dia nós não precisamos mais fazer holocausto, fazer sacrifício, mas que realmente a gente precisa ser um sacrifício vivo, né? Como diz lá Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Que a gente tem que honrar ao Senhor, né? Com o nosso corpo, com nossos princípios, atitudes, com tudo que nós temos. Ser um sacrifício vivo e diário, né? Agradável ao Senhor, né? Jesus já pagou todo o preço. Então a gente precisa honrar o nome dele, a palavra dele, para
todos nós um dia estarmos com ele nos céus, né? Jetro, Moisés, a sua família, todos estão lá com o Senhor, né? E um dia a gente vai encontrá-los, a gente vai conversar, a gente vai se relacionar. Isso aqui é fantástico, né? Então, desde a criação do homem, nós vamos encontrar pessoas maravilhosas no céu. E que eu e você, a gente possa ser essas pessoas que busquem a presença de Deus, né? Que sejam um diferencial na nossa família, né? Então não deixe de pregar, de falar, de evangelizar, de compartilhar a palavra do Senhor, de adorar ao Senhor. Isso aqui é fundamental, tá? E aí do versículo 14 em diante, olha a sabedoria de Jetro, né? Ele vê que Moisés, todas as manhãs e tardes, ele sentava, né? Abria o guarda-sol e aí ele dava conselhos ao povo, né? Ele falava das leis de Deus, ele falava dos caminhos do Senhor, o povo que queria tirar dúvida, queria falar isso, queria fazer aquilo, e Moisés fazia uma fila gigantesca de pessoas. Imagina 2 milhões de pessoas lá, ali muita gente, não dava para atender todo mundo, né? E Jetro, ele só fala assim, ó: não é bom o que você está fazendo. Não é bom isso não, porque você tem outra forma de fazer. E Jetro dá um conselho para ele. Lembrando que Moisés já tinha muito mais de 80 anos, né? Quando tudo isso aconteceu. E Jetro fala para ele: olha, em vez de você ficar sozinho, ali sozinho, falando, fazendo, orientando o povo, né? Porque você é o guia, né? Você realmente é a voz de Deus aqui. Deus fala com você e você vai ter que passar as informações para o povo. Então é como se Moisés fosse aquele intercessor. Só que ele era um idoso, cansado, né? E tudo mais. Tem que ver do lado humano também, né? E Jetro visualizou isso muito bem e falou para Moisés: olha só, Deus vai continuar falando com você, Deus vai continuar te orientando. Então, em vez de você fazer isso sozinho, escolhe, olha só, versículo 21, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e coloca eles como líderes, né? Líderes de 1000, de 100, de 50, de 10, porque aí qualquer situação grave, eles vão até você, mas os casos menores, eles vão falar com esses líderes. Pessoal, que eu e você, a gente possa ser pessoas capazes, pessoas tementes a Deus, pessoas de verdade que aborreçam a avareza. Isso aqui é fundamental para a vida cristã. Nem todo mundo vai pregar igual Billy Graham, nem todo mundo vai pregar igual Hernandes Dias Lopes, ninguém vai pregar como Augustus Nicodemos e tantos outros que a gente conhece aí, né? Mas nós temos a capacidade, né, de buscar a palavra do Senhor e da nossa forma, do nosso jeito, passar essa palavra, transmitir essa palavra. Alguns por vídeos, outros por fotos, por textos, por evangelismo nas ruas, por mensagens, por missões, por ministérios. Tem tantas formas. Você só não pode pegar a palavra de Deus e fazer assim, ó, fechar e guardar só aqui, ó. É só você, só você e só você. Não, não, não. Isso aqui é um livro aberto que você tem que abrir e transmitir para as pessoas, porque a palavra de Deus tem que ser pregada para toda criatura, né? Para todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, né? Hoje em dia, com a divulgação aí, né, que nós temos da informação de maneira muito mais fácil, né? YouTube, redes sociais, TikTok, tantas formas, né? Nós compartilhamos a palavra de Deus, né? Mas lá atrás, né, como não tinha nada disso, eles ouviam a palavra de Deus, entrava a semente da palavra do Senhor numa terra boa e frutificava, né? Que a gente possa ser assim, uma terra boa e que repasse bons frutos aí, né? Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, do nosso jeitinho aqui, né? Mas sempre passando a verdade, que é a palavra do Senhor. E aí Moisés ouve as palavras de Jetro, ouve o conselho dele, né? E aplica isso, né? Como é bom a gente saber escutar pessoas mais sábias que a gente. Então, não coloque orgulho no seu coração, não deixe uma soberba subir, não deixe uma arrogância subir, né? A gente já tem acompanhado outros capítulos aqui que falam sobre isso, né? Principalmente sobre a questão de Faraó ali. Mas eu e você, nós somos orgulhosos em muita coisa. Eu sei fazer, eu sei falar, não preciso de ajuda, não preciso de conselho e tudo mais, né? Não faça isso, tá? Não faça isso mesmo, porque isso é um erro, né? Isso é uma lição para mim e para você. Que a minha oração agora, no nome de Jesus, é que toda arrogância, todo orgulho, toda soberba saia do meu coração e do seu coração, em nome de Jesus, e que nós possamos ser mais humildes diante do Senhor, para honrar nossa família, honrar as pessoas ao nosso redor e transmitir essa palavra do Senhor. Isso aqui é fundamental, tá? Vamos quebrar esse orgulho aí, no nome de Jesus. E Ele está conosco todos os dias para nos ajudar nessa caminhada, tá bom?
Então eu espero que Êxodo capítulo 18 tenha te abençoado aí, porque me abençoou muito, tá bom? Que a gente se aproxime de pessoas sábias, que a gente honre nossa família, que a gente busque a presença de Deus na nossa família, tá bom? E que a gente possa ser um sacrifício vivo, agradável ao Senhor todos os dias, o adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor, tá bom? Nos vemos no capítulo 19, hein? Um grande abraço, Deus abençoe.